Olá, pessoal, acho que estamos entrando no ar. Agora sim, estamos entrando no ar. Boa noite a todos. O pessoal começa a chegar, a gente põe no ar, aí o pessoal começa a chegar. Tem algumas pessoas que já estão atentas, Graça. Bom, pessoal, hoje é uma live bem especial, bem interessante, porque já faz algum tempo, né, que eu decidi fazer o exame genético, o genoma completo do meu filho, faz, sei lá, algumas semanas aí, talvez um mês. E aí eu comecei a compartilhar com as pessoas o porquê que eu tinha feito isso, como é que eu tinha feito, como é que era o processo, e as pessoas ficaram muito curiosas e começaram a fazer muitas perguntas. E aí eu peguei e falei, bom, vou responder. Só que eu tenho um compromisso muito sério com conhecimento. Então, eu falei, preciso estudar. E vinha uma pergunta, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que estudar demais. Aí eu pensei, sabe o que mais? Eu vou economizar e vou terceirizar isso, que eu acho que é mais vantagem. E aí decidi convidar a Graciela e o Diogo. O Diogo entra depois aqui, ele está em trânsito ainda, da Tismo, para falar, para responder diretamente. Porque é um assunto muito complexo mesmo. Outra vez que eu tive na Tisma, eu fiquei com o Diogo, ele me deu uma aula, uma tarde inteira de aula, e eu saí de lá sabendo muito pouca coisa, porque é um assunto muito difícil. E aí, então, a Graciela está aqui conosco hoje para conversar sobre. E eu gostaria que ela se apresentasse. Graciela, por favor. Olá a todos, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Lucelmo. Sempre adoro falar com vocês, adoro seus convites. Também sou a favor da gente falar sempre sobre ciência. Meu nome é Graciela Pinhatari, eu sou bióloga, eu faço parte da equipe técnica da Tismo, sou uma das cofundadoras da Tismo. Então, hoje eu gostaria de falar hoje para vocês um pouco sobre o que é a genética do autismo, né? E o que são esses exames genéticos, né? Então, eu não sei se já tem alguma pergunta, mas até eu fiz alguns slidezinhos para que a gente pudesse elucidar em um pouquinho o que a gente tem aí dessa genética que é tão complexa, né? Para que a gente pudesse fazer um pouquinho essa live se tornar algo bastante elucidativo, ok? Ok, então, eu tenho algumas perguntas já, que as perguntas que já me fizeram, a gente faz assim, Graciela, eu vou colocando essas perguntas, e aí, na medida que as pessoas aqui forem perguntando, eu vou te repassando. Tá bom. Boa noite, Jefferson, boa noite, Su, Basso, boa noite, eu não consigo ver todo mundo aqui, Andréia, tudo jóia? A Graciela não falou, ela fez o doutorado em biologia molecular, ela e o Diogo. Mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado, faz parte do projeto Fada do Dente, da USP, tem um caminhão de pós-doutorado. Eu sempre faço questão de trazer gente aqui que sabe do que está falando, porque eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Bom, Graciela, a primeira pergunta que eu acho que é muito comum, ela é básica, mas ela é importante, é dizer o seguinte: o autismo é mesmo genético? Quer dizer, que evidência nós temos disso? Por exemplo, a gente fala assim, no meu caso não é não, porque eu não tenho nenhum parente. Então, nós temos certeza disso? Como é que é isso? Hoje, o que a gente tem é que a herdabilidade no autismo, ela é em torno de 70% a 90%. Existem 2 artigos do JAMA, um de 2014 e um de 2016 ou 2017, agora só estou um pouquinho em dúvida em relação à data, dizendo que é 70% a 90% sendo herdado, tá? Então, assim, nós sabemos que é um transtorno multigênico e multifatorial, onde a gente tem aí os fatores genéticos e os fatores ambientais combinados, né? Então, só que muitas pessoas, às vezes, eu ouço dizer que faz um exame de cariótipo, um exame de array genômico, e dá negativo, e a pessoa fala, então não é genético. Só que são exames que, na verdade,
eles fazem um tipo de análise, e não significa dizer que o fato dele não ter dado negativo é que não é um exame genético, que não é uma condição genética, né? Por quê? Os exames de cariótipo e os exames de array genômicos, eles são exames que vão ver o cromossomo. É como se a gente estivesse pegando o DNA e estivesse olhando de cima, tá certo? A gente está vendo alterações macro, né? Então, assim, o cariótipo ele vai te trazer alterações na estrutura e no número de cromossomos. E o array genômico, ele vai te mostrar se tem deleções ou duplicações. Só que se você tiver alterações dentro do DNA, o que é dentro do DNA? Vamos lembrar lá do colegial? Lembra que lá no DNA a gente tem aquelas letrinhas A, C, G e o T? Se você tiver uma modificação nessas letras, você não vai conseguir ver nesses exames. Então, não significa que ele não tem uma alteração genética, tá? Então, assim, o autismo é uma questão genética, ele pode ser... Quando a gente fala que é uma questão genética, uma alteração genética, claro, a gente não está dizendo que essa alteração pode ser herdada ou não. O que a gente sabe existe um modelo genético para explicar o autismo. Se você puder colocar, acho que cabe bem para a gente mostrar agora. Tá, vamos lá, peraí. Qual que é o slide? Peraí. É o segundo slide. Peraí, vamos lá. Depois da capa, né? Isso. Tá, peraí, que o meu computador, ele é da linha Yoga. Aí já tá passando, tá aparecendo. Se vocês olharem aí, existe um modelo que a gente chama de modelo de copos. Vocês vão olhar que tem umas bolinhas aqui, uns círculos. Tá dando para eles verem? Acho que sim. O pessoal tem que ir falando aí, mas... Esse modelo tem um pontilhado nesse modelo em cima, que significa que quem atinge esse pontilhado é que está no espectro. Quem não atinge é que ainda não chegou no espectro. Se vocês olharem em cima, vocês vão ver que na maioria das vezes a mãe e o pai não atingiram esse pontilhado. Geralmente são pessoas neurotípicas, ok? Que não têm diagnóstico de autismo. Quando vocês têm um filho, aí vocês têm alterações, as bolinhas são as alterações genéticas, tudo bem? A gente tem alterações genéticas em tamanhos diferentes, os círculos em tamanhos diferentes. Esses círculos em tamanhos diferentes, eles significam se essa alteração genética está influenciando mais ou menos na condição do autismo. E eu tenho umas bolinhas aqui rosas, que são os fatores ambientais. Então, assim, o que acontece é que eu tenho tanto fator genético, mas eu tenho um fator ambiental influenciando. Só que a pessoa não se torna autista, ela nasce autista, ok? Então, ela já nasce com as alterações genéticas. Tem muita gente que fala, tomou vacina e ficou com autismo. Não, ela já tinha os genes comprometidos durante o nascimento, o neurodesenvolvimento, e ela não vai se tornar autista, ok? Isso é uma coisa bastante relevante. Então, se a gente olhar aqui, nesse desenho que eu estou mostrando para vocês, vocês estão vendo que o pai desse copinho aqui, representado por esse copo, ele tem uma variante que ela foi chamada de comum. O que significa uma variante comum? É uma variante que, se eu fizer o sequenciamento genético, o Lucelmo, o vizinho, ele vai poder ter essa variação genética, tá certo? E a mãe, ela também tem uma variante comum, tá vendo essa bolinha roxinha? E tem uma variante azul, que é uma variante bem rara. Quando eles tiveram um filho, eles tiveram um filho que passou o limite dos pontilhados. Por quê? A condição do autismo é uma condição multigênica, não é influenciada por um único gene. Tá dando pra... Peraí, o pessoal está vendo que não mostrou o slide. Não. Agora, não sei... entendi agora. Caramba.
Eu que estou viajando aqui. Eu que fiz uma coisa errada, peraí. Eu vou deixar solo. Agora sim, peraí. Espera um pouquinho, é que eu entrei no celular aqui para ver também. Agora acho que está dando para o pessoal ver. Vocês estão conseguindo ver? Peraí. Agora sim. Desculpa, acho que o pessoal pode voltar. Tá. Tudo bem? Pessoal, então, a gente tem um modelo para explicar a condição do autismo. É um modelo chamado de modelo de Coppus, onde a gente diz que é um modelo multigênico, que, na verdade, a condição do autismo não tem um gene só. Ele é formado, a gente sabe hoje, que tem mais de 1000 genes envolvidos no autismo. Então, para você estar dentro do espectro, para o indivíduo estar dentro do espectro, ele tem que atingir um limiar. Esse limiar seria a borda do copo, tá certo? E as alterações genéticas seriam esses círculos. Tudo bem? Esses círculos que estão aqui à esquerda. A gente tem círculos que a gente fala que são variantes raras e círculos que a gente fala que são variantes comuns. As raras é as que não são encontradas na população. As comuns, a gente pode fazer o sequenciamento e encontrar na maioria das pessoas. E aí, o que acontece com o indivíduo que tem autismo? Ele tem tanto as variantes comuns, que ele herdou dos pais, tá vendo aqui, ó? Esse indivíduo tem uma variante aqui C, coxinha, o Selma aqui embaixo, ó, criança 1. Ele tem a variante C, que ele herdou do pai. Ele tem a variantezinha B, que ele herdou da mãe. Ele tem a variante rara, que é a mesma que a mãe tem. E ele tem uma variante que eu chamei de D, que é comum, mas que é só dele. E ele atingiu esse limiar. Então, assim, é genético, porque são genes, essas variantes são genes, e é herdado porque ele teve alguns genes que vieram dos pais, tá certo? Quando você faz um exame genético, o que você está fazendo? Você está procurando conhecer o que são essas alterações genéticas. O que você tem nessa composição do copo? Deu para entender isso daí? Acho que sim. Tudo bem? Aí, ao mesmo tempo, você pode ter outros filhos que não atingem esse limite, tá certo? Pode ter variantes que vieram da mãe, e você não é o número de variantes que vai fazer a pessoa estar no espectro, e sim a importância dessa variante. Se vocês forem olhar esse quarto indivíduo, ele tem o quê? Uma variante, ele herdou dos pais essa variante, a E? Não. É uma variante que a gente chama de novo. É uma alteração que aconteceu só nele. Mas ele tem, ao mesmo tempo, uma outra alteração que ele recebeu de quem? Do pai. Tá certo? Então, na verdade, não é o número de genes que faz ele ser mais ou menos, e sim a importância dessa variante. Quando você faz um sequenciamento genético, o que você está fazendo? Você está analisando isso daqui. E dependendo do que você achar, você pode achar genes que vai te dizer se isso daqui é mais ou menos importante. Você pode achar genes que estejam relacionados a comorbidades. Você pode achar genes que estejam associados ou variantes que você consegue achar perspectivas terapêuticas, variantes relacionadas a medicamentos. Então, todas essas perspectivas você consegue fazer utilizando um sequenciamento genético. Tem mais perguntas? Peraí, deixa eu só tirar aqui toda a tela e tirar aqui a tela por enquanto.
Vamos lá, tá, deixa eu só... Vamos responder as perguntas. Eu tenho umas outras perguntas que eu tinha anotado. Tá as bom. Pessoas para mim. Normalmente, o médico, ou grande parte dos médicos, pede o cariótipo. O protocolo clínico hoje mais corriqueiro, digamos assim, que todos deveriam fazer, o cariótipo é melhor, para que ele serve? Eu acho que é uma pergunta interessante. Se você quiser deixar o slide 5, só ali Sim. de apoio, o cariótipo... Eu tenho que colocar nele, não tem jeito, não. Espera aí que eu vou colocar. O 5... Eu vou falar, eu tenho todos os exames. Coloquei. Isso. Tá. O cariótipo, o que serve o cariótipo? O cariótipo é um exame que vai ver quantos números você tem de cromossomos. Hoje, a gente tem 23 pares de cromossomos, né? Então, na verdade, o que o cariótipo vai fazer é saber se esses números de cromossomos, eles são corretos. Então, a gente fala que o cariótipo ele serve para ver a estrutura e o número de cromossomos. Ele é um exame muito importante para se verificar síndromes. Hoje, ele é um exame que está caindo em desuso para o autismo. Ele está sendo substituído pelo array genômico. Tá certo? Porque hoje a gente sabe que é a minoria das alterações genéticas que a gente vê em estrutura e em número. Ele é um exame bom para quê? Para a gente descobrir síndrome de Down. Porque é uma trissomia. São 3 cromossomos na posição do cromossomo 21. Mas para o autismo, ele só está fazendo parte de um screening. Mas é muito raro você achar uma alteração de cariótipo. E por que os médicos pedem? Porque faz parte de um protocolo que ainda está desatualizado. Quando a gente tem um atraso global de desenvolvimento, existe um protocolo médico que se é menino, tem que fazer síndrome de X frágil, se tem algum indício de deficiência intelectual. Tem que fazer cariótipo. É como se fosse um screening. Então, você tem que eliminar alguns fatores. Então, primeiro tem que saber, tem alteração estrutural? Eles vão respondendo algumas perguntas, e uma delas é saber se tem alteração estrutural, mas é um número muito pequeno de pessoas que têm esse tipo de alteração, mas faz parte do protocolo. Eu estou no slide 8 aqui. Que parte aqui que eu estou olhando? Cromossomo, células, aqui em cima, cromossomo, é isso? Isso. Quando a gente fala de cromossomos, então é isso, a gente tem 22 cromossomos somáticos e um sexual. Então, quando a gente faz o exame, eu nem coloquei o cariótipo, a gente vai contar e ver se a estrutura desses cromossomos estão ok. Entendi. Aí o segundo passo é fazer o CGH, que vai ver se tem deleções ou duplicações. Aí já é um exame bastante importante, porque existem algumas dessas regiões que já são descritas tanto para deficiência intelectual, como também para o autismo, sendo essas regiões importantes. E para outros casos de síndromes, como Phelan-McDermid. Tá? Certo. Aqui a gente consegue ver aqui também o genoma, não é isso? O genoma e o exoma. O exoma e o genoma. Você já quer falar deles? Posso falar. Se vocês forem olhar nesse desenho, o que acontece? Tá dando para entender? Eu acho que sim, tá dando sim. O que acontece? O genoma da gente está dentro da célula, tá certo? Os cromossomos é o novelo, é o DNA compactado. Quando você desenrola... Imagine uma lã. Quando você desenrola esse cromossomo, ele vai ter essa sequência do DNA. Você está abrindo o DNA. Aí você vai ter as letras. Então, você, fazendo o exome e o genoma, você vai sequenciar as letras do DNA. É como se você tivesse, a grosso modo, olhando
no array com lupa e no genoma e o exoma com microscópio, tá certo? Aí o exoma, o que ele faz? Ele vai olhar algumas partes desse DNA que é chamado de exons. Essas porçõezinhas que são chamadas de exons são as regiões que dão origem às proteínas, tá? As proteínas são elas que fazem todo o comando da célula do nosso organismo. E o genoma quando a gente fala que sequencia o genoma, é quando sequencia todas as letras do nosso genoma. Tudo. Existem alguns pedacinhos, se vocês olharem nesse desenho, existe um pedacinho que está chamado aqui de intron. Esse intron são regiões intergênicas e regulatórias. Só que o interessante é que 99% do nosso DNA é formado por essas regiões. Os exons é só 1%. Então, quando você faz um exoma, você sequencia 1% do genoma. Quando você faz um genoma, você sequencia tudo. E, além disso, quando você faz um exoma, você tem um sequenciamento parcial do exoma. Porque 10% dos exons não são sequenciados. Entendi. Tá? Deixa eu voltar aqui, porque o Diogo entrou agora. Tá. Peraí. Olá, boa noite, Diogo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luciano. Boa noite, Gra. Boa noite, pessoal do Facebook. A Grace fez uma apresentação agora dos exames, falou um pouco deles. E tem uma pergunta que a Jéssica está perguntando, Jéssica Duarte, ela é de Caraguatatuba, uma mãe, grande amiga. Ela falou assim, depois do cariótipo, qual exame devo procurar fazer? Então, eu acho que a pergunta dela é um pouco assim, eu procuro fazer direto o genoma, se for possível, ou qual que é o próximo ali, eu escalono, como é que é isso? Na verdade, o certo e o preconizado pela Academia Americana de Medicina Genômica, é isso? Eu sempre confundo as siglas. American College of Medical Genetics and Genomics. Ele preconiza que a gente faça primeiro um array genômico, que é para ver as alterações macro, de microduplicações e microdeleções, e depois faça ou um exoma ou um genoma. Os exames, eles não são excludentes, eles são complementares. Só o genoma é que pode excluir o exoma. O resto não tem como a gente excluir, porque o genoma alberga o exoma, mas os outros exames não são excludentes, ok? E é uma coisa muito legal que eu acho que a gente tem que comentar, né? Acho que muita gente pergunta o que eu faço primeiro, o que eu faço. É sempre bom você conversar com alguém, porque cada caso é um caso. Com um geneticista, com um conselheiro, uma conselheira genética. Mas a gente sabe que a gente tem poucos profissionais dessa área, então é muito difícil o acesso. Mesmo porque não existe o melhor ou o pior exame, né? O que a gente fala é que existe o exame adequado com a sua condição clínica, porque um exame genético, ele só é funcional se você tiver a clínica do paciente, porque senão ele não faz sentido de ser feito. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu considero muito importante, que é a causa de grandes confusões aqui. O Josinei está falando assim, onde que entra as condições ambientais, que o filho dele ficou em aparelhos respiratórios, o que são, se isso pode ser o ambiental que você está falando? Explica, por favor, alguém aí. Diogo, você fala? Eu li aqui, eu cheguei agora, então eu estou mais descansado eu peguei trânsito, desculpa, por isso que eu atrasei, mas já que a Gra me deixa a palavra, eu li, eu assinei. A prematuridade, ela não seria a causadora do autismo. Você está falando de uma condição que ela é multifatorial, né? E então você poderia sugerir
ela composto um risco, um adicional para que o seu filho entrasse no grande espectro do autismo, né? Mas sem você ter condições genéticas apropriadas para isso dificilmente aconteceria, porque tem muita gente que nasce prematura e também não está no espectro. Então, as condições, na grande maioria das vezes, elas conversam com as condições genéticas. Principalmente porque a gente está falando de neurodesenvolvimento, plasticidade enorme, e essa plasticidade é o que, por exemplo, dá a brecha para que as terapias funcionem também. Então, o que é genético está. Então, isso é um dos problemas que a gente tem na hora, por exemplo, de calcular risco para grande parte dos casos. Porque são multifatoriais. Mas, ao mesmo tempo, a prematuridade é colocada como um fator de risco, colocado como um fator de risco, e embora a gente sabe que os fatores ambientais ainda precisam de muitos estudos, porque eles ainda são colocados como objetos que a gente ainda tem poucos estudos para dizer e afirmar que são eles os causadores do autismo. Não, mas eu acho que é importante distinguir só uma coisa que eu acho, é que quando a gente fala fator ambiental, para o leigo, para quem não está na área da biologia, da medicina, parece que pode ser a mãe, o pai, e não é isso que a gente está falando. De modo geral, são fatores ambientais dentro do útero que vão determinar esse processo. Então, por exemplo, a prematuridade é um fator de risco, mas fator de risco, as pesquisas que apontam risco não é uma relação de causação. Isto causa aquilo. Quer dizer, quando tem prematuridade, o risco é mais elevado. É muito mais provável, a gente não conhece exatamente ainda o processo, mas é muito mais provável que alguma coisa causou a prematuridade e o autismo. Um terceiro fator aí, que a gente não sabe qual pode ter causado ambos. Então, é importante dizer assim, quando fala ambiente, não é a criação, não tem nada a ver com isso. Uma pergunta aqui, sobrinho do meu marido era autista severo, hoje com 17, é moderado. O autismo do meu filho pode ser relacionado com esse parentesco, assim, lateral? Sim. Sim. Sim, porque boa parte do autismo é hereditário mesmo. Qual o percentual? Essa é a coisa complicada, porque como você sabe que cada autista é um autista diferente, isso já remete a uma possibilidade de condições genéticas diversas, né? Tem um pesquisador do Canadá que ele diz que o autismo pode ser considerado até uma coleção de doenças raras genéticas. Então, se você for pensar em cálculos, isso é muito difícil, até mesmo às vezes sabendo o perfil genético da pessoa. Agora, sem saber, ainda é pior, bem mais difícil. Entendi. Eu tive num evento com o Dr. Francisco Assunção, em Santos, recentemente. Ele é um grande nome, né? E ele colocou uma coisa que ele falou o seguinte, olha, ele estava falando de fenótipo comportamental, né? Como que uma certa condição se manifesta como comportamento no sujeito, ou ele tende a se comportar daquela forma. Então ele falou o seguinte, talvez a gente possa pensar o autismo como um fenótipo comportamental de um conjunto de doenças, de diferentes doenças, né? De diferentes etiologias. Eu gostei dessa ideia, eu achei... Na verdade, hoje, o que a gente tem percebido é que existe genes muito comuns de condições neuropsiquiátricas, enfim, que a gente vê no autismo, de condições de várias outras condições, que às vezes a pessoa fala, nossa, eu não tenho ninguém com autismo na minha família, mas, na verdade, às vezes ela teve um tio que era mais fechado, ou teve um tio que tinha um transtorno de humor, né? Uma diferença de humor, ou um acumulador, enfim, e que hoje a gente vê
que existem genes comuns em toque, em transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, em outras condições que a gente está encontrando no autismo. Então, é uma linha genética que a gente tem visto. Então, assim, hoje a gente não pode mais dizer que é só esse gene. Hoje, assim, hoje na literatura, se a gente for ver na Simons Foundation, a gente tem mais de 1.000 genes relacionados com autismo. E se a gente for olhar para variantes genéticas, isso que são as alterações, as mudanças que acontecem, esse número fica um pouquinho maior, né? Para ser bem sucinta. Vamos ver as perguntas? Agora eu aprendi a ver as perguntas, eu fiquei feliz, porque eu não sabia como que era. Então, tem uma que eu queria que você respondesse, que ela é muito importante. A poluição e os agrotóxicos são fatores ambientais? Poluição tem sido colocado como um fator ambiental naquele último paper que a gente teve uma meta-análise, tá? Como fator ambiental, mas assim, fator ambiental o risco absoluto precisa ser revisto, não é risco absoluto. Mas o risco absoluto é bem baixo. Quando você já tem uma predisposição genética, ele entra como... Os dois fatores ambientais que têm sido colocados como fatores ambientais muito importantes idade paterna, mais um fator ambiental que leva a um fator genético, porque a idade paterna interferindo na produção dos gametas masculinos, e o uso de um medicamento antidepressivo durante a gestação. São os dois únicos fatores ambientais muito importantes que são hoje colocados como fatores de alerta. Você está falando do ácido valproico. Eu perdi o nome. Valproato. Então, ele é utilizado às vezes como antidepressivo e às vezes como anticonvulsivante. Convulsivante. Isso, eu perdi a palavra. Então, a Cida tinha perguntado, na gravidez, eu tive uma gravidez de risco, tomei remédios, mas não compreendo a regressão que ele teve depois de 1 ano. Então, provavelmente, nós estamos falando de um autismo regressivo, né? Antigamente, o desintegrativo, né? Que tem a ver com a poda neuronal. Quando acontece a poda neuronal, é que o autismo se manifesta. Então, parece que o autismo foi adquirido naquele momento. Não. Esse é outra coisa, outro problema. Fala um pouco disso, Diogo. Então, a questão da poda neural é bem interessante, porque, assim, se você for pensar que as pessoas carregam alterações genéticas que têm associação com autismo e elas, de uma forma conjunta, vão desenvolver um fenótipo, você pode pensar que o fenômeno da poda neural, ela é como se fosse, comparando com outras coisas mais fáceis de entender, é como você imagina que uma lagarta vai virar uma borboleta. Você tem vários genes sendo acionados e vários desligados numa sincronia e numa harmonia muito, muito perfeita. Quando você tem problemas nessa sincronia e vários desses genes são associados ao autismo, principalmente os epigenéticos, porque o que acontece? Você vai deixar de retirar alguns desses neurônios e você vai ter uma manifestação clínica que é o fenótipo autista, né? Então, nesse sentido que você fala assim, isso é correlacionado com o mesmo tempo que eu dei vacina para o meu filho e para minha filha. Não, isso foi só uma coincidência no tempo, porque dentro do neurodesenvolvimento, às vezes aquela genética específica, ela ia ser acionada pós-natal, naquele período da poda. Então, você tem outros tipos, né? Então, cada paciente autista tem um tipo de manifestação diferente. Tem uns que você já percebe desde cedo que é autista. Tem outros que você vê depois. Tem quadros muito diferentes. Então, é nisso que a gente tem que, às vezes, tomar cuidado, que a genética para o autismo ela é muito variada. E você tem... a genética é uma coisa que a gente propõe, a gente vê isso, por exemplo, fora do Brasil, que a genética é uma forma muito interessante de você dividir classes de pacientes
para buscar juntos uma forma mais eficaz e provada de tratamento. Por exemplo, você tem o próprio que a doutora Graciela colocou, eles têm um financiamento de grupos de famílias que têm alterações genéticas específicas, essas famílias se agrupam numa comunidade e eles juntos trabalham em financiamento de pesquisa, testes clínicos e advocacia, terapeutas especializados naquele perfil genético de paciente, né? Óbvio que isso é uma coisa que, para a nossa realidade, pode parecer até um sonho, mas é uma das ideias, né? Posso responder a pergunta da Sandra? Sandra, pois assim, falei com um geneticista que afirmou que nem o mapeamento genético detecta o TEA. Isso é verdade? Ou é possível que o exame detecte o TEA? Se existe, qual é? Olha, o mapeamento genético, realmente, assim, o diagnóstico do TEA é clínico, na verdade é clínico, e o que a gente sempre fala é que deveria ser um diagnóstico multidisciplinar, né? É algo que é bastante favorável. O exame genético, o mapeamento genético, como eles dizem, não é um mapeamento para fazer o diagnóstico clínico, ele é um exame complementar. Então, para alguns casos de autismo sindrômico, ele faz parte de um diagnóstico clínico, e para alguns casos ele é algo que venha complementar. Então, assim, realmente o diagnóstico do autismo ele é clínico. O exame genético é algo que vem a complementar esse diagnóstico, e para alguns casos ele vem fazer um diferencial, e para os autismos sindrômicos ele faz realmente um papel de um diagnóstico, de dar um diagnóstico, ok? Ok. Tem uma pergunta, tem várias perguntas interessantes aqui, que valeriam a pena a gente discutir. Mas tem uma outra pergunta que já tinha passado aqui, que era o seguinte, ó. Peraí, deixa eu achar aqui. Cadê? Onde que tá? Aqui, ó. Tá falando que uma criança, ao nascer, foi levada a tomar antibióticos. Uhum. E por que essa pergunta é importante? Porque tem muita gente que fala que o autismo é do intestino, é um problema da microbiota. E eu queria que vocês falassem sobre isso. Na verdade, assim, existem alguns trabalhos falando de microbiota, de sistema nervoso entérico, mas ainda precisa de mais estudos para isso, né? Tem muita pesquisa ainda, né? Tem muita pesquisa e, assim, é preciso tomar cuidado com um pouco dessas questões. Acho que o Diogo pode comentar isso de uma forma um pouco mais absoluta. Eu acho assim, eu acho que tem uma coisa que é bem importante, eu acho que as pessoas têm que entender, que existem coisas que são pesquisas muito preliminares e coisas que já têm evidência para aplicação na prática clínica, né? Isso acho que é uma coisa que todo mundo precisava saber. Então, assim, as questões de alguns mecanismos e etiologias do autismo são coisas ainda muito recentes que ainda precisam de mais evidências. A questão da microbiota tem pouquíssimas evidências e muitos estudos ainda em andamento. O fato de, às vezes, uma criança ter uma infecção bacteriana logo no começo do desenvolvimento, se você está falando de uma infecção muito grave, e você está falando de autismo como um atraso de desenvolvimento, a gente pode considerar que essa infecção vai trazer um impacto na vida da criança. Não é verdade? Você vai ter um atraso de desenvolvimento, você vai ter uma saúde comprometida. Então, é muito difícil ainda a gente dizer que isso pode ser algo que faz parte do quadro autístico. A gente acredita ainda que não. Mas como o TEA é uma condição muito diversificada, a gente, como cientista, eu acho que a gente prefere dizer que não sabe, né? Do que, às vezes, afirmar ou trazer algum tratamento experimental que possa trazer risco para crianças, né? Que eu acho que isso que o Luciano estava falando, né? Que existem essas questões de, às vezes,
introduzir alguma coisa no organismo da pessoa por causa de micro-organismo, ou fazer transplante de micro-organismo, então isso é bem complicado. Acabou de sair uma pesquisa grande sobre microbiota, indicando, não encontrou nenhuma relação sobre o autismo com microbiota. Então é muito complicado. É muito complicado, porque aí a base... porque essa ideia... Está tudo relacionado. Essa ideia não é genético. É o intestino. É perniciosa, por vários motivos, né? E ela encontra eventualmente alguma aparência nessa coisa da idade da vacina. Eu estou aqui com esse livro que eu quero indicar para as pessoas. Quem me indicou foi a Anitta Brito, inclusive. Né? Muito Qual é o bom. autor? Tira a mão do você estava com a mão em cima do autor. Peraí. Paul Offit. Muito bom, ele vai falar bem dessas coisas, de quão perniciosas elas são, essa coisa de quelação. Eu estava numa postagem hoje, alguém perguntou, olha, o que tem para autismo? E eu fiquei assustadíssimo, mandando fazer quelação na criança, coisa que mata. Eu acho isso complicadíssimo. Vamos falar mais agora do exame? Vou falar do meu exame, eu falei já no vídeo. Posso só responder uma pergunta? Que idade Sim, claro. paterna... Idade paterna, qual é a idade aproximada? Acima dos 40 anos. Aí tem uma pessoa que disse que o Renato Aragão foi pai bem idoso. Se ele não tiver fator genético envolvido, o fator ambiental pode não ter sido uma das causas e não pode ter não influenciado. Se os problemas de joguinhos e isso tem causado autismo, não, gente. Causado autismo, tablet, celular, não causa autismo, tá? Tem uma outra... Tem um artigo que eu acho que eu preciso passar para o Lucelmo. Eu peguei outro dia, eu falei, puxa, tem que passar isso aqui para o Lucelmo. É um grupo de Harvard, eles tinham feito não sei se era uma meta-análise mesmo. Coisas que me chamaram um pouco a atenção, tá? Mas é bom você responder. Mas, assim, o pessoal de Oxford tinha feito uma análise de impacto de tablet em criança e adolescente sobre questões de comportamento, não sei o quê. E, no final das contas, eles viram que não altera em nada, sabe? Então, toda aquela coisa, às vezes você tem uma ideia de que não, vai atrapalhar nisso, naquilo. Mas, assim, olhando para uma população enorme, neurotípica, você não vê diferença de questões comportamentais. Então, depois até me lembra de eu te passar, Lucelmo, que eu peguei no Twitter. Só terminar. Sobre antidepressivo que causa autismo, ele não causa autismo, ele é um fator de risco. Ele pode, associado a fator genético, ser um fator de risco relevante, que é o ácido valproico, tá? Então, toma cuidado com isso, tá bom? Ele não é ele que, se você tomar, qualquer pessoa que tomar vai ter autismo. Não é isso não, tá, gente? Cuidado com isso. Pessoal, vai sair uma revista o mês que vem chamada Revista Autismo. Ela tá voltando. Tem uma matéria minha lá sobre autismo. Acho que vale a pena vocês darem uma lida também, tá? Só para vocês saberem. Vamos falar sobre os exames genéticos. Tá, no caso do meu filho, a gente fez o genoma completo, então fomos lá, pegamos, o Diogo pegou tipo um cotonete, né, Diogo? Passou no lado do boca, do outro lado e embaixo, e fez isso 2 vezes, meia hora. Esse é o procedimento. Como você não ficou de branco, foi mais tranquilo, se tivesse de branco, meu filho ia ficar meio assim, já ia ficar meio bravo, talvez. Os outros exames é o mesmo processo de captação? Sim, sim. Todos eles? Nada tem tirado sangue? Assim, você pode... Sangue, ele é uma amostra melhor em alguns casos, né? Mas como você está falando de criança autista, às vezes sangue não é nenhuma opção. A gente tenta fazer o menor dano possível, né? Pelas formas como a gente tem feito os exames, as amostras orais têm respondido super bem em termos de qualidade e tudo, né, Gra?
Na verdade, o que a gente quer é ter o mínimo de invasividade para a criança, o mínimo de desconforto para a criança, para o adulto, enfim, para qualquer pessoa que queira fazer, e a gente preconiza fazer o lúdico com eles, até como se fosse tipo escovar os dentes ou qualquer outra ação que não cause nenhum tipo de desconforto. Tá, tem uma pergunta aqui, tá ligado a alguma pergunta das pessoas aqui. Tem diferença genética, o quadro genético que vocês encontram, de modo geral, entre autismo leve, moderado e severo? Ah, sim, tem. Sim. Tem. Porque, assim, tem coisas assim, que geneticamente, se você for pensar, a gente é muito diferente dos outros animais, mas, por exemplo, geneticamente, às vezes uma diferença entre um Homo sapiens e um primata é muito pequena. De alguns genes que tem a ver com formação do sistema nervoso central, tem genes que estão conservados há muito tempo na história evolutiva. E se você pega, assim, tem bancos de dados com centenas de milhares de pessoas sequenciadas. Aí você vai lá e vê um menino que já tem um quadro clinicamente bem difícil, que provavelmente já é deficiente intelectual, tem muita sensibilidade, enfim, várias coisas. E aí você vai e analisa o genoma do menino e encara lá uma alteração que você nunca viu em bancos de dados entre centenas de milhares de pessoas num gene super importante para neurodesenvolvimento. Isso já diz bastante coisa para a gente, né? Ao ponto de que, às vezes, algumas outras alterações são consideradas até quase como benignas, mas que têm associação com autismo, né? Sim. Tem a palestra que a gente dá, eu e a doutora Graciela, e a gente explica, assim, 1 hora, mais ou menos, todas essas coisas, né? Por exemplo, existem uma relação entre raridade e patogenicidade, né? Quanto mais rara, às vezes, é uma alteração nesses genes de neurodesenvolvimento, isso sugere algo muito mais complicado. Mais severo. E aí depende, às vezes, do tipo da alteração, mas tomar bem. Em outro lado, você tem uma série de outras alterações que são mais comuns na população, que elas estão associadas com a parte que a gente pode dizer até benigna do autismo, que são aquelas coisas que tem a ver, às vezes, com hiperfoco, com uma inteligência, uma forma diferente de ver o mundo, que é, às vezes, aquela parte que você vê mais em pessoas que eram chamadas antes de Asperger, né? Então... Então, o TEA, você tem coisas que são muito raras, que às vezes estão associadas com severidade, algo muito mais grave, e alterações muito mais comuns na população, que tem associação com a gente fala tecnicamente de algo que é o fitness evolutivo, que é o quê? É algo que é positivo para a pessoa se reproduzir. Porque, sim, obviamente, que uma condição neuropsiquiátrica vai impedir a pessoa e vai trazer muita dificuldade para ela passar esses genes para frente. Para quê? Para ela constituir uma família e ter filhos, né? Sim. Uma pessoa com deficiência intelectual grave, ela vai ter muita dificuldade de passar esses genes para frente. E é nisso que uma alteração desse tipo se torna muito rara. Ao ponto de que, se uma alteração traz um benefício, uma característica positiva em termos de cognição de uma forma geral, isso traz um impacto positivo, então vai ser mais frequente na população. Mas a gente está falando de evolução de um ser humano milhares e milhares e milhares de anos, né? Algumas coisas aqui só. O José perguntou se o exame, então, pode identificar o grau. O exame pode contribuir dentro de um processo mais amplo de diagnóstico, Josinei, não só o exame sozinho. A Lê está perguntando, a idade materna também tem relação? Também tem um fator de risco. Alô? Também tem um fator de risco, mas do pai está mais expressivo
nas pesquisas mais recentes. Eu tenho outra pergunta agora. É assim, ó, fazer exame genético não é barato, né? A gente sabe que tem um processo de barateamento nos últimos anos, inclusive eu fiz, agora ficou um pouco mais barato. Mas qual é o impacto, quais são os possíveis impactos desse exame na clínica, na intervenção, na melhora dos nossos filhos? Olha, isso é uma pergunta bem complexa, né? Porque se você for pensar, responder isso para o TEA, imaginando pessoas tão diferentes umas das outras, então a gente tem que ir por partes, eu acho, né? Uhum. Uma coisa assim, o exame genético, principalmente nos primeiros anos, ele pode ter um papel preditivo que vai complementar como auxiliar diagnóstico. Pode, né? Tudo que a gente está falando aqui pode, né? Não é que vai acontecer ou que acontece, né? Que como está falando de autismos, então você está falando de possibilidade. Então, o exame genético pode ser um preditivo para alguns casos. Sim. Em que sentido? De dizer sobre questões de para onde vai, se vai ter mais dificuldade ou não, se vai ter alguma comorbidade. Isso você pode ter. Quem mais se beneficia com os testes genéticos são os casos mais severos. Isso é óbvio, né? Você tem que entender o que qual é a necessidade clínica da pessoa. Ela precisa de um cuidado especial? Ela está numa parte do espectro que tem muita dificuldade? O exame genético tem um potencial muito grande de beneficiar essa pessoa. Potencial, né? A palavra importante também, porque a gente encontra, às vezes, casos onde você não tem uma elucidação hoje, porque, apesar do avanço científico, a ciência também é limitada. Sim. Então, a gente não pode prometer nada e tem que ser humilde nessa hora também. Mas a questão você tem o exame genético, pode prever, pode direcionar medicamentos para vários casos, pode, às vezes, indicar, se fala, não pode tomar esse medicamento, né? Se, às vezes, tem alguém que perguntou qual que é aqui a relação do autismo com epilepsia. Por exemplo, epilepsia é uma coisa muito correlacionada com o autismo. Se você consegue, às vezes, entender um risco de epilepsia para algumas pessoas, isso é muito importante, porque quando você tem casos onde a crise epilética começa, os neurologistas podem explicar muito melhor do que eu não sou neurologista pediátrico. Mas, assim, se uma criança começa a ter convulsão, uma convulsão vai piorando e vai aumentando o risco de ter várias recorrentes. Então, você tentar evitar esse tipo de coisa e a genética trazer para alguns casos uma informação, isso não tem preço. Então, você tem várias outras coisas, eu não sei, você quer complementar, Gra? Na verdade, hoje a gente sabe que um número bem importante de indivíduos que têm autismo tem epilepsia, que o exame genético, ele pode auxiliar bastante nos indivíduos que têm epilepsia, até existem painéis para epilepsia, é algo que é uma comorbidade bem importante, né, e que é bem algo, acho que mais de 40% das pessoas com autismo, se eu não me engano, estão dentro de quadros, né, de epilepsia. A gente sabe um pouco disso. Então, os exames genéticos, eles têm trazido uma resposta em alguns casos, né? Acho que isso é... Sobre os medicamentos, hoje a gente tem nos exames genéticos algo que a gente chama de farmacogenômica, que é a associação, principalmente nos exames de genoma, porque é a plataforma que a gente consegue ter uma cobertura um pouco maior, onde a gente pesquisa variantes genéticas, então alterações genéticas relacionadas e vê a relação com medicamentos, tá? Eu só queria frisar uma coisa, é que quando a gente falou de tablets, a gente está falando que tablet não dá autismo, é só isso, tá?
e não outra coisa em relação a isso. Tá certo? É porque saiu, e essa conversa saiu porque saiu uma notícia desses estudos assim esquisitos, e aí eu também não sei se o jornalista leu de qualquer jeito estuda, não sei, falando isso, que o aumento de autismo é porque é o autismo causado por tablet. Eu vi essa notícia. Eu fiquei abismado, mas enfim. Tem um monte dessas notícias. Diz que o consumo das crianças, que crianças estão consumindo agrotóxico, que em 2025, 50% das crianças vão ter autismo. É uma fake news que toda hora está aí, que é um artigo daqueles que circula nos sites assim, Verdade Mundial, Verdade Revelada. Aí o pessoal usando chapéu de alumínio, né? Então, tem muito dessas coisas. Esse, especificamente, do glifosato, que 50% das crianças vai ter autismo, voltou a circular esse ano. Então, voltou a circular o mesmo fake news. Então, é muito complicado, é muito difícil o processo de comunicação. Porque essas pessoas, elas gastam muito pouco tempo estudando e muito tempo divulgando as coisas. Pessoal, e a gente gasta muito tempo estudando, acaba tendo menos tempo para fazer as coisas circularem, né? Acho que tem um problema aí de tempo, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, eu só queria dizer que, não sei se vocês conhecem o nosso site, e se vocês conhecem o nosso trabalho, semanalmente, a gente produz conteúdos com acurácia científica, porque a nossa equipe, ela vem da ciência. Quem quiser pode se cadastrar e receber gratuitamente as nossas newsletters semanais. Então, é só entrar no nosso site. Eu tenho um último slide com os nossos contatos. A gente tem o nosso site, vocês podem cadastrar, receber nossa newsletters. A gente não fala só de sequenciamento genético, a gente fala de autismo em geral. Então, a gente fala sobre epilepsia, a gente fala sobre sensorial, apraxia, enfim, tudo que for de autismo a gente acaba falando. O Lucelmo já escreveu para as nossas newsletters, ele já participou. Então, assim, se vocês quiserem, é bastante interessante, a gente quer. Algumas pessoas perguntaram os preços, a gente também pode estar lá no site, vocês podem perguntar. Enfim, o que vocês quiserem nesse sentido. Eu vi que perguntaram sobre idade materna. Idade materna é um fator de risco, mas menor do que a idade paterna, e ele é acima de 35 anos, como já sempre foi colocado, tá? Tem muitas perguntas, quem quiser depois fazer, a gente está aí à disposição, eu não sei que horas que termina, se já está na hora de acabar. Graça, é o seguinte, vou explicar, vou falar sobre o horário. Eu estou gostando muito. Quando eu olhei, achei que tivesse passado uns 20 minutos, fosse uns 50, fiquei preocupado. Então, é assim, eu não sei como é que vocês estão. O meu horário daqui, eu estou tranquilo. Até amanhã, por mim, fica até meio-dia tranquilo. Eu consigo ficar mais um pouco. Você consegue, Gi? Eu consigo. Eu tô em casa. Você não, né? Graça, se você precisar ir, aí eu também posso continuar um pouco mais com o Diogo. De minha disposição, eu quero continuar. Eu estou esperando a carona, então ainda minha carona não veio. Tá. Então, vamos seguindo aqui. Graciela, você falou sobre uma coisa que uma pessoa tinha me perguntado. A gente fala do array, do exoma, do genoma, mas você falou do painel. Eu queria que você falasse o que é o painel. Ou você ou o Diogo. Tudo bem, o painel é você escolher determinados genes e você ir atrás de alterações genéticas em genes específicos, em genes que você selecionou. Painel genético para autismo é algo que não é relevante, porque hoje a gente sabe que tem um número enorme de genes, então vai ser algo bastante limitado em relação ao seu uso, então a gente não vai ter uma informação que seja útil no sentido
mais produtivo daquilo que é o significado de fazer um exame genético. Eu tenho um slide que mostra as diferenças entre os exames genéticos. Eu não sei se vale a pena vocês darem uma olhada. Tem mostrando... Pode pôr. Qual que é? Eu não sei, eu preciso olhar aqui, porque eu fiz poucos slides, eu estou olhando aqui. É o slide 6. Tá, peraí que eu vou colocar. Já está. Então, quando eu coloquei aqui cinco tipos de exames que a gente tem. Então, aí o cariótipo, ele só vê alterações cromossômicas e o array também. E aí, alterações de genes específicos. A gente não vê nem no cariótipo, nem no array. E a gente vê no painel apenas em genes específicos. O painel é assim. Imagina você colocar uma panela com genes específicos e você vai lá e pesca só aqueles genes. Então, se você tiver alguma coisa diferente, você não vai ver. É fixo. Então, assim, você vai determinar os genes que você vai querer ver se seu filho tem alteração. Tá? Então, eu não falei que tem 1000 genes, eu posso ver só, mas 1000 genes eu não vou conseguir. Eu posso ver só 200 genes. Eu não vou ter aquela multigenicidade sendo explorada. Tá? É isso que é o painel. Aí, quando eu falo do exoma, eu estou fazendo alterações de genes específicos, mas eu estou vendo só exons. E ainda mesmo assim, eu estou tendo 80% a 90% de cobertura. E quando eu estou falando de genoma, eu estou vendo tudo. Tá? Essas são as principais diferenças que eu tenho. Se alguém quiser essa tabela, eu posso passar para vocês. O Luciano pode passar para vocês. Ela é uma tabela bem interessante no sentido de vocês terem para as perguntas. Eu tenho algumas perguntas agora, Graça. Vamos lá. Diogo. É o seguinte, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, eu fiz um exoma. Agora eu quero fazer o genoma porque eu estou interessado em ter informação mais completa, por vários motivos. Eu pago o genoma completo ou eu pago a diferença só? Então, isso é complicado porque são coisas completamente diferentes, né? Em termos de como que você faz o sequenciamento, sequenciar um genoma demora dias. Então, são técnicas e abordagens diferentes, né? Então, não é algo que dá assim, eu faço um, depois eu peço plus, não tem como. Não tem como fazer só uma diferença, né? Então, por exemplo, do ponto de vista econômico, para quem vai pagar, para mim, por exemplo, eu fiz a decisão certa, fiz logo o genoma, então. Porque aí eu não preciso ficar pagando, vou acumulando, vou gastando mais. Isso é uma decisão, assim, que a gente fala que é complicada pela questão financeira, a gente entende a dificuldade, né? Mas, infelizmente, não tem como você dar um plus, né? Não tem... Na verdade, a gente diz que é uma decisão clínica, mas o genoma e o exoma são... O exoma ainda menos, mas o genoma é um exame que você vai ter para a sua vida toda. O que acontece que nem nós natismo, a gente faz o que a gente chama de reanálise. Daqui você vai ter seu resultado e daqui 1 ano você vai ter o quê? Você vai pegar, a gente vai pegar os seus resultados brutos, seus dados brutos, vai analisar tudo de novo. É como se você estivesse fazendo um novo sequenciamento, só que sem coletar a amostra. A gente vai colocar na base de dados, não vai olhar e vai ter ali para você um novo resultado. Por quê? O conhecimento da genética do autismo, ele vem mudando com o passar dos anos. E nós, como a gente está sempre estudando a genética do autismo, a nossa base de dados, ela está sendo sempre complementada. Então, o que a gente faz é sempre imputar dados novos dentro da nossa plataforma.
Então, daqui a um ano, você vai ter um resultado como se você estivesse fazendo o exame de novo. Tá certo? Então, isso é algo legal. O exoma, ele só, vamos supor, ele só perde para o genoma porque a cobertura dele é menor, então ele não sequencia tudo. Mas não deixa de ser um exame muito valoroso no sentido de que muito você já aprende com o exoma. A única diferença é que você não vai ter toda a cobertura, tá certo? E para a farmacogenômica, que hoje é algo bastante valoroso, que é você achar variantes genéticas que estejam relacionadas com medicamentos, ainda mais para o autismo, que a gente sabe que não tem nenhum medicamento, mas que existem comorbidades que necessitam de medicamentos, isso acaba sendo algo bastante interessante. Você falou aí dessa questão estava falando da questão da cobertura, de pagar. Eu preferi pagar direto, outro, em vez de pagar, eu acho, no meu entendimento, era mais econômico eu pagar direto o genoma. E eu quero saber o seguinte, em que situações que o plano cobre? Olha, dentro do rol da ANS, o que a gente tem é o X-frágil, nós temos o cariótipo e o array genômico. O exoma e o genoma ainda não. Existem algumas pessoas que conseguem por ação judicial. Mas... Aí depende da indicação do médico, indicação forte. Precisa de um laudo bem feito. Precisa. Mas nem tanto a indicação do médico, porque existem convênios de saúde que não pagam, tá? Sim. Não necessariamente sim. O convênio vai pagar um exoma de genoma. Não. Tem convênio que nem... E nem judicializando. Então, assim, não está no rol da ANS, eles não são obrigados a pagar, você pode tentar. Tá. O pessoal que quiser mais informação, que está pedindo a tabela, também pode escrever para o info@tismo.com.br, tá? Eu coloquei o site da Tismo aí nos comentários, já coloquei. Tá o site aí, é só entrar lá, né? Tem lá. E se quiser pode mandar para o info, se não se cadastra lá, tá? A gente manda a tabela de preços. Certinho. Deixa eu falar outra coisa. Existe, por exemplo, você vai lá e vai fazer o exame genético. Existe uma chance de você chegar lá e dizer, olha, o problema é neste gene, MCP2, SHANK3, e existe a possibilidade de ser um monte de genes, centenas. Existe a possibilidade de ser numa região genética. Como é que é isso? Pode ser tudo, viu, Luciano? Pode ser tudo mesmo. É bem variado a questão de como que você vai enxergar isso, né? Porque às vezes você fala assim, esses pacientes aqui, eles parecem clinicamente muito parecidos. Aí você vai e faz a análise genética deles e eles são completamente diferentes, né? E porque você tem um negócio no sistema nervoso central, na verdade, na biologia toda, né? Que a gente o conceito de redundância. Então, assim, tem muitas coisas que são redundantes na biologia, que é isso que traz sucesso da pessoa sobreviver, apesar de acontecer algum problema ou outro. Então, para às vezes, você ter um fenótipo autístico, você tem que ter, às vezes, várias alterações em vários lugares que iam formar uma via de sinalização, mas porque eles estavam em pontos chaves, essa via é bloqueada. Então, você pode ter diversas combinações desse tipo. E às vezes, é uma alteração num gene mesmo, né? Às vezes é uma coisa tão séria, tão grave, que às vezes não é nem herdado do pai e da mãe, que a maior parte das formas de autismo são herdadas. Mas existem casos que não, que são alterações novas. A Graça chegou a explicar isso. Falei rapidinho. Então, e aí, uma coisas novas...
Bia, que ela falou que encontrou no exame dela uma alteração que ela não encontrou nas filhas dela. Isso tudo bem, a gente tem variação genética dentro do nossa composição genética, tá? É normal, tudo bem? É que eu estou vendo passar as perguntas. Não necessariamente a gente tem a mesma composição. Eu mostrei o modelo dos copos, então, assim, vai ter variantes que a gente vai herdar da mãe, do pai, e outras que não, entendeu? Então, assim, muito relativo. E o autismo é algo, assim, muito peculiar, entendeu? Sim. Tem o Turner, se as outras síndromes, essas síndromes, assim, que é autismo monogênico, não é isso? Então, síndrome de Down, tem muitas pacientes, indivíduos com síndrome de Down que têm autismo. Muitos, assim, uma quantidade, assim, acima de 40%. Então, isso pode acontecer. Eu acho, eu estou um pouco com os números, para mim está tudo 40%, mas tem uma publicação que fala... Mas é algo recente ainda, infelizmente, né? Isso que é o problema. Tem muito ainda que estudar. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas acham que o fato dele já ter uma condição sindrômica não quer investigar as outras coisas. Então, acaba ficando com uma condição só, entendeu? Então, se eu não me engano, foi algo bem alto mesmo. É a mesma coisa, mesmo. Foi bem alto. Tem essa pergunta da Francisca aqui, ó. Tá dizendo assim, o meu teve uma variante no GRIA3, e no meu exame constatou a mesma, da mãe para a filha, né? Da mãe para o filho, né? E aí você podia falar um pouco daquela questão do copo e por que as mulheres têm menos. Ah, tá. Não, na verdade, ela tem mais e tem um número menor. Eu tenho aqui o copo. É o slide 3. 3? Tá bom, peraí que eu já vou colocar. Você fala, Diogo? Ah, tá. O Luciano vai pôr aí, deixa eu ver. Já está. No slide 3, né? Então, isso é bem interessante de ver. Você vê aqui que os indivíduos do sexo feminino têm um copo maior que os indivíduos do sexo masculino, né? Você tem aqui, por exemplo, o primeiro copo tem as mesmas variantes genéticas que o segundo copo, só que como o feminino ele é um copo maior, você tem uma carga genética que não passa o limiar que a gente chamaria de que faz uma pessoa deixar de ser neurotípica para entrar no espectro, né? Então, existem muitos casos mesmo, e a gente, até na prática cotidiana, na rotina do laboratório, a gente vê que quando você faz uma análise de um genoma, um exoma de uma mulher, a carga de alterações é muito maior, e os laudos, às vezes, são bem maiores em termos de resultado. Por quê? Porque para você ter uma moça, uma mulher, uma menina autista, você precisa de mais alterações do que para um homem, para um menino autista. Então, assim, é muito comum, às vezes, você ter coisas maternas que são transmitidos para filhos homens, e assim falar, eu também tinha isso. Só que, por exemplo, provavelmente esse menino, esse homem, ele também tem coisas do pai somadas com coisas da mãe, né? E isso vai acarretar num copo que vai passar desse limiar, né? A Francisca está dizendo que a filha dela não tem, só ela. Tudo bem. A gente pode ter uma variação genética que seja típica de uma variação de um gene que foi encontrado em autismo. Não tem problema, porque não é uma condição monogênica, é uma condição multigênica. A gente precisa
que seja vários genes junto para fazer a composição do copo, atingir o limiar, e a gente está no espectro, não tem problema algum. Se nós fizermos um sequenciamento genético aqui, provavelmente a gente tem aqui vários genes que sejam também encontrados em indivíduos com autismo. Não tem problema, não. Isso é natural. Uma pessoa perguntou aqui, agora, a Eliane perguntou se acredita que é uma coisa ligada ao intestino. Então, a gente falou sobre isso no começo, Eliane. Existe, algumas pessoas levantam, Francisca, na verdade, desculpa. Não, Eliane, isso. Algumas pessoas levantam essa hipótese, mas não há nenhuma evidência disso, até agora, ao menos. E o último grande estudo, que eu até publiquei na minha página, negou essa relação. Então, o que acontece é que é muito difícil os estudos, você pega, por exemplo, você vai ver a microbiota de uma criança com autismo, e aí você vê que tem uma alteração, mas é porque a maior parte das crianças com autismo tem problema alimentar. Então, isso já altera completamente, é muito difícil. E aí isso gera confusão, quando você está falando de, às vezes, a pessoa que não tem formação científica, ou tem uma formação fraca, né? E aí, ou tem outros interesses também, que a gente sabe que existem muito no autismo. Então, a gente não sabe, não podemos afirmar nada definitivamente, mas a gente não tem evidência disso. Tem uma coisa legal, deixa eu só para complementar isso que você está falando, Luciano, tem uma coisa legal que às vezes a gente pensa que os genes, eles não são, às vezes, exclusivos de um lugar ou de outro do corpo. E na natureza você não desperdiça informação. O que a gente em termos de genoma humano, é uma estrutura de informação para produzir uma pessoa que não tem desperdício. Então, às vezes você tem genes que são importantes para o sistema nervoso central, que às vezes tem manifestações, sim, gastrointestinais, e tem alguns casos sindrômicos onde isso é muito mais evidente. Por exemplo, você tem alguns tipos de genes que são de síndromes associadas ao TEA, que, assim, às vezes 70% das pessoas com aquela síndrome tem problema gastrointestinal sério. Então, por quê? Porque teve uma interrupção num gene muito importante para o sistema nervoso central, que também é expresso, produzido no trato intestinal, e isso vai trazer um problema. Agora, não é um problema intestinal que fez a criança ser autista ou alguma coisa assim, né? É porque os genes são comuns. Sim. Eu acho que isso é bastante importante, essa correlação. Tem uma pergunta aqui, ó, a Nani falou, eu tenho um filho com autismo e um com epilepsia e dislexia. Qual exame é mais indicado para exame genético? Não tem como a gente indicar um exame assim. Na verdade, o ideal é ela fazer um aconselhamento genético com um médico geneticista. Por quê? Todo exame, ele tem que ter uma visão bem clínica. Um exame genético, ele não vai trazer uma informação sozinha. Ele precisa de uma clínica associada. Até quando nós fazemos um exame genético lá no autismo, você recebeu uma anamnese estruturada e você fez uma consulta com uma médica geneticista, porque a gente precisa de um apoio clínico, porque depois a gente pega uma lista de genes e para trazer um efeito positivo, a gente precisa ter uma base clínica, a gente precisa ter um apoio clínico. Quando a gente não faz um aconselhamento genético pré-teste de um exame, a gente tenta conversar com o médico do paciente, a gente tenta fazer um apoio clínico, porque senão o exame acaba tendo menos valor do que, na verdade, ele poderia ter. Porque o importante é a gente ter um acesso clínico. Então, o ideal é sempre ter um apoio do médico que acompanha o filho, ou então fazer uma consulta com o médico geneticista. A gente tem um médico geneticista no autismo para poder fazer esse tipo de acompanhamento. Muito bom. Uma outra pergunta aqui. Uma pessoa perguntou como é que estão, se vocês conhecem as pesquisas para o GRIA, questões do GRIA. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero dar um testemunho aqui. Eu fui no autismo 2 vezes, 2 ou 3. E, as vezes que eu fui, eu vi uma mesa assim, cheia de artigos. Então, quando a galera fala que a galera atualiza, não é brincadeira, não, meu.
eu fiquei salivando, assim, embora eu não vou entender nada se eu pegar, mas é isso aí, ou pouca coisa. Assim, cheio de artigo, que para alimentar, supõe a base de dados, eu acho que isso é muito importante. E assim, ó, então só para botar assim, um standard de algumas coisas que eu estou sabendo. Eu sei que tem uma pesquisa já em duas pesquisas em última fase para MCP2, para síndrome de Rett, com IGF-1, que é derivado que é decorrente dos trabalhos de minicérebro do Alisson. Quem está assistindo aí, não sei se você sabe, mas eles são sócios do Alisson Motri, né? Tem um que eles quebraram a molécula, fizeram um peptídeo, que é bem legal, está em última fase. Saiu agora uma nova pesquisa também para Schenck3. Tem umas pesquisas aí para recolocação do Celebrex, decorrente do trabalho da fada do dente. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Dá para dar um briefing aí, mais ou menos, de algumas coisas que estão rolando em termos de pesquisa? E aí, Gra? Olha, na verdade, as pesquisas que acontecem com eles, nessa parte mais acadêmica, a gente tem menos acesso do que a gente gostaria, mas, assim, eu sei dos IGFs também, que está em fase 3 de clinical trial, eu sei das pesquisas com astrócitos, né, que a gente tem acesso no Fada do Dente, que agora está em fase de medicamento, mas isso ainda vai demorar um pouco. Eu sei das pesquisas que estão em busca do 7D5, que é o SETD5, que é de um caso que o Alisson está recrutando para poder fazer pesquisa, porque é algo bastante interessante. É um caso que os indivíduos que têm esse gene têm casos de epilepsia. E é isso que eu tenho de atualização, também tem pouca, a gente tenta dividir um pouquinho essa parte com os dados que a gente hoje faz natismo. A gente quer implantar a tecnologia de minicérebros para poder trazer isso ou para o Brasil ou como uma parte de pesquisa e desenvolvimento da Tismo. Isso é algo que a gente está querendo associar, mas ainda é algo para o futuro, porque ainda a tecnologia é um pouco cara e a gente sabe que ainda a gente precisa fazer esse custo ser um pouco mais baixo para que a gente possa trazer para o Brasil. Muito bom. Inclusive, eu acho que essa é uma coisa interessante que, para mim, é muito atrativo. Na verdade, eu já tinha discriminado isso há um tempo atrás, mas não cheguei a falar. Que é, quando você faz um exame e, eventualmente, se a gente conseguir saber ali a etiologia, poder participar de estudos, né? Está habilitado para esses processos. Que, de repente, surge aí um estudo legal, interessante, e você participa do começo desse estudo. Claro que eu tenho acho que todo mundo tem que ter uma preocupação com segurança, os estudos são muito sérios, tem comitê de ética, tem todo um conjunto de procedimentos para a criança não ter nenhum risco. Eu falo isso porque eu sempre falo assim, que criança com autismo não é cobaia, mas porque às vezes tem gente que dá alvejante, dá não sei o quê. Então, dentro do estudo científico, existe um escopo ético muito rigoroso, que garante que a criança não vai ter nenhum risco. A gente, quando fala que faz um exame genético, a gente diz que, assim, quais são os benefícios de fazer um exame genético? Então, fazer ou confirmar um diagnóstico, principalmente de síndromes ou anormalidades cromossômicas, trazer perspectivas terapêuticas personalizadas, agrupar os indivíduos de acordo, fazer o que a gente chama de estratificação de pacientes e, com isso, trazer estudos clínicos específicos para aqueles pacientes que tenham as mesmas condições, tá certo? Fazer um planejamento familiar, isso daí o que é? Avaliar risco de outros casos na família e fazer aconselhamento genético, tá? Esses são os principais benefícios que a gente fala quando a gente faz um aconselhamento genético, ou um exame genético, desculpa. Tá bom? Eu acho que desses que você falou, tem uma coisa importante, muito importante, que tem a ver com o que as pessoas normalmente costumam consumir,
que é a estratificação. Eu sei que tem uma pesquisa outro dia, eu publiquei outro dia, que é para estratificar, por exemplo, quem é que se beneficia do canabidiol. E o canabidiol é um problema, porque tem crianças que se beneficiam muito e tem crianças que são muito prejudicadas. E aí os pais ficam numa situação difícil, porque dou ou não dou? Hoje a gente não tem ainda essa estratificação. Mas quando a gente tiver essa informação, se eu tenho o meu genoma, eu posso pegar essa informação, fazer uma releitura do genoma do meu filho e dizer, ele se beneficia ou não. Com certeza. Isso é algo que já acontece principalmente na América do Norte e alguns países da Europa, de famílias se juntarem, como eu já tinha falado antes, né? De famílias se juntarem em perfis genéticos. Aqui, ó, todo mundo desse grupo aqui tem alteração no SCN2A. E aí chegam lá, vai lá e chega no grupo de pesquisa lá, num cara que nem o Alisson, que nem a Patrícia, vai lá, bate na porta deles e fala assim, ó, a gente tem 100 pessoas aqui e a gente queria testar esse medicamento aí que você está estudando. E aí, topa ou não? Isso é uma coisa que já acontece lá fora. E a gente sonha de ver esse tipo de coisa acontecer aqui no Brasil. Então, é óbvio que isso é uma cultura, isso é uma questão de investimento, não só do governo, mas, assim, você tem muita filantropia fora do país, né? Você tem, por exemplo, se você for, por exemplo, em Paris, né? Eu nunca fui para Paris, né? Mas se você for para Paris e puder visitar, por exemplo, o Instituto Pasteur. O Instituto Pasteur tem um museu do Instituto Pasteur que explica a história dele e tudo mais. E lá no Instituto Pasteur você tem, por exemplo, joias sendo expostas no Instituto Pasteur. O que são? Eles mostram que tinham pessoas que eram muito, muito ricas e o que elas faziam? Elas deixavam quase a herança dela inteira para o Instituto Pasteur. Para quê? Para financiar a pesquisa de vacina. Por quê? Porque a pessoa viu como que era antes de ter vacina e o que aconteceu depois. Ela falou, gente, isso aqui é maravilhoso, e eles vão lá e doavam muito dinheiro. Então, isso é uma coisa que é muito cultural, a gente tem que mudar muita coisa no Brasil, as pessoas autistas do autismo precisam ser mais unidas, né? Isso é uma coisa que a gente já conversou bastante com o Lucelmo, a gente conversa com o Alisson, mas a ideia da estratificação é uma coisa que a gente sonha mesmo, né? E a gente quer fazer parte. Os dados do autismo a gente quer publicar num futuro bem recente, bem próximo, né, Gra? Para tornar tudo isso público, os pacientes que permitem a grande maioria dos nossos pacientes falar assim, olha, a gente vai manter a privacidade do seu nome e tudo mais, só que a gente queria que os seus dados fizessem uma diferença para a ciência, para o futuro das pessoas que vão ter autismo no futuro. Então, isso é uma coisa bem bacana que precisa... a gente quer fazer propaganda disso, que é para o bem de todas as pessoas. Tem muita dificuldade, porque o espectro é grande, mas as pessoas... o espectro do autismo é muito grande, mas as pessoas são muito diferentes umas das outras, né? Como é que a gente faz? A genética pode ajudar nesse sentido. Eu quero responder duas perguntinhas rápidas. Tem uma pessoa perguntando se ela tá grávida, se ela pode ter o filho com autismo. O risco sempre de uma segunda gestação é de 20% a 30%, então esse é um risco que a gente tem. Esse risco aumenta quando o primeiro filho é uma menina. E a outra pergunta é se o exame se estende aos pais. Geralmente, o exame você pode fazer dos pais, mas o valor é geralmente para um indivíduo único, né? O exame para fazer pelos pais é um exame bastante rico, quando você consegue fazer o que a gente chama do trio, que são dos genitores, porque você consegue identificar a herdabilidade, tá? Então, você consegue saber se essa alteração genética encontrada, ela é uma alteração do tipo de novo ou não, ok?
Pessoal, eu queria pôr o meu último slide para vocês, só para contar o porquê que a gente chama autismo. Eu vou ter que ir embora, se vocês quiserem ficar mais, vocês podem ficar. Eu agradeço. Fala qual que é. Oi? Fala qual que é. É o oitavo. Espera aí um minuto. Tá aí. Eu queria só contar o porquê que a gente chama autismo. Autismo é a junção de autismo com otimismo. A proporção de azul e rosa é a proporção de meninos e meninas, então 4:1. Os 2 Os é porque nós queremos um novo olhar sobre o autismo. Então, é por isso que a gente chama autismo, né? Então, autismo é essa junção dessas 2 palavras, porque a gente quer um novo olhar para o autismo. Quando a gente faz um exame genético, ele não é só um exame genético, na verdade, a gente não se considera um laboratório de sequenciamento genético, e sim um laboratório de medicina personalizada. Então, aqui tem o meu contato e o do Diogo, quem quiser mandar mensagem, quiser informações, está aqui o que vocês precisam. Como eu falei para vocês, quem quiser, a gente produz conteúdos, então, semanais. Aí está o link para vocês que cadastrarem no nosso site e receber esses conteúdos semestrais. E o resto, a gente acredita, eu acho que independente do que é falado ou não, acho que a gente sempre tem que acreditar no nosso filho, acreditar na perspectiva, acreditar, ter o otimismo. Acho que isso é algo que a gente sempre tem que levar na vida da gente, independente de um resultado, independente de qualquer coisa. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Os exames genéticos, eles abrem aí uma perspectiva, eles têm que ser feitos com muito cuidado, tem que ser feitos com bastante entendimento para que eles não sejam algo que tragam muitas frustrações, porque eles podem abrir aí um leque de possibilidades, mas eles têm que ser feitos. Não existe o melhor, existe o adequado para o caso do seu filho, e ele só tem valor se for adequado com a clínica, tudo bem? Agradeço quem pôde me ouvir, espero que vocês tenham aprendido um pouco. Como eu falei, eu tenho uma matéria que vai sair na revista Autismo. Se vocês quiserem, tiverem acesso à revista, será um prazer, tá? Tchau, eu vou agora, não vou me despedindo, e até mais. Um abração para vocês. Muito obrigado, Grazi, valeu mesmo. Muito obrigado. Legal. Tchauzinho. Tchau, tchau. Só responder só umas perguntinhas aqui. Sim, claro. Tá, é o seguinte, ela mostrou o negócio aí do autismo e tal, e a autismo é uma empresa com um caráter social, um caráter diferente. Vocês não falaram disso, mas eu acho importante. Então, assim, a ideia de ser uma social enterprise, ela tem várias ideias. Isso é uma questão de que remete bastante à origem, né, da autismo, porque como a Gra disse, a gente não é um laboratório, né, é uma ideia de medicina personalizada, porque a maior parte de nós ou era familiar de pessoa autista, ou pesquisador na academia que já estudava autismo, ou os dois até. Então, assim, a ideia era ter um lugar onde você podia associar tratamento com a genética e a medicina personalizada, e em último passo também o uso de células-tronco como uma forma de modelar cada paciente, cada perfil genético de paciente. E a questão social vem dessa origem, né? Porque a gente, principalmente no Brasil, os pesquisadores, na grande maioria que tem um enfoque de saúde, pensam nesse retorno para a sociedade. Então, a gente tem vários projetos, um deles é a questão de publicar os 1000 genomas brasileiros, que é uma coisa que a gente ainda está buscando viabilidade, tem a ver com essas questões de financiamento, tem a ver com questões de políticas públicas, de achar parceiros. Explica esse projeto, é importante. Eu ia perguntar. Então,
Então, é uma ideia que a gente tem, que a gente está buscando viabilizar, ainda não, a gente ainda não tá, ainda tem muita coisa para fazer, mas é o sentido de conseguir recursos para sequenciar pacientes autistas com características clínicas relevantes e trazer uma amostra do que é o autismo na população brasileira, porque principalmente quando você fala que autismo é uma condição hereditária, então a gente tem que considerar que a gente é uma mistura de diferentes pessoas, de diferentes origens étnicas, raciais. Então, a maior parte desses estudos genéticos, eles são de pessoas da América do Norte ou da Europa. Então, assim, boa parte da nossa ancestralidade é coberta, mas muita não. E você não tem, tem várias iniciativas agora já começando em andamento em relação à genética de uma forma geral, China, mas para autismo você não tem nada. E é uma genética bem diferente, bem complexa. E a ideia nossa seria buscar uma forma de viabilizar 1.000 genomas brasileiros, né, de 1.000 pessoas. O 1.000 genomas, em termos de número, é mais por uma questão de que isso é algo que foi feito na Europa, né, o 1.000 Genomes lá, mas não que a gente só vai sequenciar 1.000 ou uma coisa restrita. A ideia é nesse sentido que tem uma conotação social autismo. Hoje a gente, como a Graciela colocou, a gente produz bastante conteúdo, não só de genética, mas de autismo de uma forma bem geral. A gente dá espaço para bastante terapeutas, para profissionais, advogados, todo mundo que está envolvido nas questões com o grande espectro do TEA, pessoas autistas também, a gente dá espaço para poder conversar com elas, né? E a gente tem esse contato bem forte com a questão de conteúdo, né? A gente tem vários outros projetos, mas ainda, como a gente é startup, ainda são coisas que a gente está lutando para conseguir viabilizar, né? Perfeito. A Lídia Vasti está perguntando por que pedem o Bera. O Bera é o processamento do som. Então, às vezes a criança não está se comunicando direito, porque o som entra de uma forma, mas ela é processada de outra forma. Então, o Bera é uma audiometria do tronco cerebral. E aí é importante para descartar, é um exame de descarte. Existem vários exames de descarte, né, para autismo. E aí, se não forem essas coisas, e aí o autismo é uma possibilidade, aí depende da avaliação clínica mais apurada. Eu vou falar de 2 comentários aqui que se complementam. A Márcia Baeta pergunta se é verdade que no exame genético, os médicos falam que não direciona a intervenção, o tratamento. E aí, ao mesmo tempo, um pouquinho acima, o doutor Paulo Liberalesse fala assim, que isso acho que ele escreveu quase ao mesmo tempo, que não é verdade. Que você tem muitas situações, né, o exame genético pode ter um impacto muito importante. Não dá para garantir nada, a gente falou bastante sobre isso aqui, mas a chance é bem alta, né? Inclusive, Diogo, a doutora Yara tinha me falado, sair uns quadros. Uma é de questão farmacológica, eu não lembro as outras. Do que você estava falando? No exame vinha, por exemplo, onde sim, as partes. Sim, as partes, Assim, a gente divide os resultados dos exames em várias partes, né? Só aproveitando que você estava falando, eu vou mandar um abraço para o Dr. Paulo aí, honrando a nossa live, né? E ainda dando um testemunho de especialista muito legal, né? Mas, então, o que a doutora Yara falou para você é que, assim, os nossos resultados, eles têm várias divisões. Então, a primeira parte, ele fala de alterações genéticas que já foram descritas exatamente na literatura científica, né? E isso tem, quando uma pessoa tem uma alteração dessa, a gente relata e explica tudo que já foi descrito, que tipo de herança genética, se é herdado ou não, que está associado a qual tipo de quadro clínico, etc. e tal, e vai descrevendo. Na segunda parte, são alterações que não são conhecidas,
que a gente chama de variantes de significado desconhecido, mas que elas têm um potencial muito grande de fazer parte do quadro do poligênico do autismo. Isso é não conhecido porque, assim, você imagina que um gene é uma estrutura muito grande e que tem várias partes nesse gene que são importantes para a função dele. E então você vai ter ainda muitas coisas que não se sabem especificamente, mas existe uma sugestão que talvez seja, por diversos parâmetros que não vem entrar em detalhe porque é muito técnico, mas a gente coloca isso. Isso é importante por quê? Principalmente porque você já tem isso registrado e se no futuro você tiver informações novas sobre essa alteração, você já tem isso guardado e você já sabe. Uma terceira parte do laudo é a questão farmacogenômica, que a doutora Graciela já tinha colocado, que é a questão de que diversas pessoas já foram estudadas e já se sabe algumas coisas sobre alguns remédios na neuropsiquiatria, né, na neurologia e na psiquiatria, que tem um metabolismo melhor ou pior, que às vezes tem um paciente que não responde à medicação, aí você percebe que geneticamente ele faz parte de um grupo, que o metabolismo daquele medicamento é alto, então é como se você estivesse bebendo água, né? Aí acontece que o fígado do paciente vai lá e acaba com o remédio, e isso é uma informação que às vezes você consegue. E tem várias outras, né? Metabolismo é um deles, toxicidade, enfim. Tem várias coisas que tem nessa parte. Uma quarta parte tem a ver com achados genéticos que não tem nada a ver com autismo, mas tem a ver com outras condições de saúde. Né? Em inglês, a gente chama de tradução literal de achados incidentais. O que quer dizer? É uma coisa que você não esperava, porque você está procurando por coisas associadas ao autismo, nesse caso, né? E você vai achar, por exemplo, alteração genética ligada à hipercolesterolemia. Né? É uma herança familiar de altos níveis de colesterol LDL. Existe uma discussão sobre relatar ou não esse tipo de coisa, né? Mas tem alguns tipos de achados incidentais que a gente é obrigado a relatar, porque são casos graves e preveníveis. E tem alguns casos que depende do laboratório, na maior parte das vezes a gente pergunta, a gente sempre pergunta para as famílias se eles querem essa informação, e quando a família tem interesse, a gente sempre relata, né? Porque, por exemplo, um caso de hipercolesterolemia familiar, colesterol alto tem uma relação muito alta com doenças cardiovasculares. E doenças cardiovasculares é o que mais mata hoje em dia. Mata mais que qualquer outro tipo de coisa. Então, se você tem uma informação dessa para uma família que ela tem altos níveis de colesterol por uma questão genética, você já sabe como tratar e alertar essa família de que você tem que ter uma conduta clínica para essa família. Então, tem muita coisa bacana, eu acho que é bom ter espaço de você deixar para a gente conversar, para as pessoas ouvirem, que o exame genético às vezes é muito mais do que aquilo que a gente ouviu alguém dizer que não é inconclusivo, né? Então, basicamente são essas coisas que a gente pode reportar num laudo. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, que eu vou aproveitar para falar outra coisa, mas que alguém perguntou, a Sol Alves perguntou, pandas pans, poderia falar sobre? Não sei se você tem, mas eu queria falar rapidamente sobre isso, uma coisa que eu acho que é importante, que tem, eu fico muito irritado assim na internet às vezes, viu? Então, eu estou vendo agora uma galera tratar autismo com o protocolo de pandas pans. Eu nem sei o que é isso. Eu nem sei o que é isso. Duas coisas completamente diferentes. E aí tem a ver com essa mesma história de que é imunológico. Eu fico muito irritado. Essa é uma condição que aparece com toque, assim, de uma hora para outra, assim, com a criança um pouquinho mais velha. E tem a ver com fatores imunológicos. Eu também... minha área é autismo, é que eu entendo, né? Então não vou falar do que eu não sei.
mas acho que o Dr. Paulo Libera Lesso, no grupo que a gente faz parte, fez uma explanação sobre isso. Então, o Diogo já falou que não conhece, né? Não sei se tem vinculação genética direta, mas não é autismo. E tratamento para pandas não tem nada a ver com o tratamento para autismo. Eu acho que é só isso que eu consigo falar agora. A última pergunta, vamos fazer, Diogo? Vamos. 2 horas já de conversa aqui. Autismo atende apenas casos relacionados ao autismo, ou exames feitos no autismo são realizados para a elucidação de outros casos, ainda não esclarecidos por outros exames genéticos ou outros tipos de doenças raras? Acho a pergunta relevante. Essa pergunta é importante. A gente sempre coloca para as pessoas que a gente trabalha no ramo da especialidade e é isso que a gente busca como uma forma de ser diferente e não ser só um laboratório. A gente trabalha com medicina personalizada e nós somos especialistas em autismo. Então, assim, tem algumas condições de saúde que a gente já recebeu gente falando, não, por favor, vocês podem fazer exame genético para a doença Y, X, Z. A gente fala, olha, a gente é bem honesto mesmo, assim, no sentido de falar, olha, a gente pode fazer, mas não é a nossa especialidade, tem outros lugares que podem fazer, e a gente prima por se debruçar no autismo para fazer o melhor trabalho possível, né? A não ser que essa doença rara tenha associação direta com o grande espectro do autismo, aí com certeza a gente vai trabalhar, a gente disponibiliza aconselhamento pré-teste genético e a gente conversa, cada condição é muito diferente, então não existe essa de um exame serve para todo mundo, é muito particular, né, porque o espectro é muito variado, mas é bem legal, assim, mesmo de responder. O autismo é a nossa especialidade, né, e isso, se fosse pensar em termos comerciais, é até uma desvantagem para a gente, porque se a gente começasse a sequenciar coisas de câncer, coisas de outras condições de saúde, e aí entra um monte de exame, a gente ia rodar o laboratório, mas a ideia nossa não é essa, a ideia é trabalhar com a comunidade autista, nós fazemos parte da comunidade, como familiares, como pesquisadores, então, né, o Luciano sabe que eu sou pai de autista também, né, então, para mim é uma causa que vai além da questão científica, é uma coisa que eu acredito e levo como pessoal e os autistas como parte da minha família também. Então, eu fiquei todo cheio de dedos aqui, que eu não sabia se essa informação era pública, se não era, mas eu estava falando, será que eu faço? Se bobear vai ficar chateado comigo, então eu não sei. Mas eu acho que essa informação ela é importante, porque a vida das famílias das pessoas com autismo é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que as pessoas compreendem agora, né, que você sabe o que é isso, que você convive com isso, porque tem uma dimensão que não é capturada, digamos assim, pelos estudos, né, que não é capturada assim, pela esfera profissional. E a gente está todo mundo nessa luta. Era uma luta, cada um luta na sua esfera, né? Na esfera acadêmica, na esfera trabalho. Eu fui trabalhar com isso também, mas a minha luta e meu compromisso é muito maior. Eu estou na batalha política, na batalha científica, né? Produzindo. Eu acho que esse caminho, cada um tem uma vocação, né? O Mion faz lá a vocação dele de expor o assunto para a sociedade, sensibilizar, a gente faz o que a gente pode aqui com os profissionais. Pois é. Se todo mundo puder fazer um pouquinho da sua área, já, poxa, né? Exatamente. Diogo, foi maravilhoso conversar com vocês aqui. Eu já Obrigado, Luciano. Aqui no WhatsApp. Vou dizer assim, eu quero trazer vocês de novo, depois, mais para frente, quando o exame tiver, ou meu filho tiver completo, eu já falei para a Anitta que eu vou mandar para ela, eu queria usar eu estou usando essa minha experiência para a gente discutir isso, porque eu acho que é uma contribuição a mais.
Eu já ia encerrar, mas eu só preciso responder uma pergunta que é muito importante. O Paulo César acabou de falar, e o MMS? Então, essa eu não queria. Se tivesse ligado, eu religaria. O MMS, muita calma nessa hora, foi inventado de picareta dos Estados Unidos. E diz que cura câncer e AIDS e malária e autismo. Na verdade, é alvejante. E eles vendem isso aí. Eles tiveram que fugir dos Estados Unidos, foram para a República Dominicana, que não tem tratado de extradição com os Estados Unidos, fundaram uma igreja lá, Genesis Church in Health, para não pagar imposto. A picaretagem só sobe o nível. E lá eles vendem isso, porque é fácil, porque não é produto médico, é produto industrial. E aí eles têm os picareta aqui que revendem. E isso aí, você tem duas possibilidades. Ou ostomiza a criança a médio prazo, ou seja, destrói o intestino dela, ela tem que estar com um saco de fezes aqui, ou a criança morre, né? Então, isso é gravíssimo, gravíssimo. É muito esse picareta já matou gente em muito quanto é lugar, mas não importa, só importa o dinheiro deles. Então, eles fazem um monte de perfil falso de WhatsApp, um monte. Aí eles vão lá nos grupos com a mesma pessoa. E uma pessoa diz, meu filho se curou com autismo. Outra, eu também. Aí as pessoas começam a discutir. Ele com outro perfil falso, vai em todo mundo que discutiu para vender essa picaretagem. Então, nunca aparece público, é sempre nesses lugares fechados, da Deep Web, do WhatsApp. E por isso que a gente não consegue colocar essa galera na cadeia. Então, tome muito cuidado isso, muito cuidado. Por favor. Eu não tenho nenhuma palavra na língua. Muito obrigado mesmo, Diogo. Obrigado. E, assim, tem muita coisa bacana para conversar e... A gente agradece bastante. Você é um cara que inspira a gente, né? Como falaram nos comentários aí, para continuar lutando aí, cada um e juntos, né? A gente precisa se unir nesse país, né? A gente precisa se unir, né? Precisa de muita união. Pô, obrigado, gente. Boa noite para todo mundo aí. Amanhã a gente tem que trabalhar, né? Com certeza. Fica com Deus. Tchau. Um abraço, tchau. Semana que vem tem mais. Espera aí que eu vou